sabia que o personagem Papai Noel é, na verdade, baseado numa pessoa histórica? Ele nasceu na cidade de Pátara. Paulo passou por lá. Em Atos 21, verso 1, existe a referência ao fato que Paulo, passando por várias cidades, passou também por Pátara, essa cidade onde esse homem nasceu. Era uma cidade rica, tinham muitas embarcações, muitas pessoas fizeram fortunas nessa cidade. Uns 200 anos depois do tempo em que o apóstolo Paulo passou por lá na sua terceira viagem missionária, uma dessas famílias de boa situação financeira teve um filho a quem deram o nome de Nicolau. Era uma família de cristãos fervorosos. Eles ensinaram o seu filho sobre Jesus e Nicolau, ainda bem cedo, foi tocado pelo Espírito de Deus, se converteu, dedicou-se a Cristo mesmo na sua infância e era uma pessoa ávida pela leitura bíblica e pelo interesse de crescer e servir a Cristo. Isso era o que ele sonhava. Quando ele tinha apenas 9 anos, tragicamente ele perdeu os 2 pais. Ele passou a ser criado pelo seu tio, que também era um cristão nessa mesma cidade, e deu prosseguimento à criação desse menino dentro do contexto da igreja. Quando ele chegou à maioridade, ele tornou-se herdeiro dos bens que seus pais já falecidos haviam deixado. Era um bom patrimônio, digamos assim. Então, com isso, ele, bem jovem e bastante rico comparado com a maioria das pessoas, lhe bateu uma responsabilidade. O que ele faria com essas oportunidades todas, com esse privilégio de ter uma herança tão grande assim? E ele fez um voto a Deus: eu quero usar a minha riqueza e quero usar a minha mente para a glória de Deus. Ele fez um voto dedicando isso ao Senhor. As pessoas estavam elogiando muito pela sua inteligência essa altura. E ele dedicou então a sua mente ao estudo das coisas de Deus, das Escrituras, da teologia, e dedicou também os seus recursos para fazer o bem às pessoas. Então logo surgiu uma ocasião para isso. Ele tinha um conhecido na cidade de Pátara que perdeu todos os seus bens repentinamente, toda a sua fonte de renda também, tudo de uma vez. Eles então estavam numa situação terrível, principalmente em vista ao fato que eles tinham 3 filhas solteiras. Uma delas já estava na idade para casar, mas naquele contexto, naquela cultura, uma moça tinha que ter um dote para casar. Se ela não tivesse um dote, ela não casava. E a realidade para mulheres conseguirem emprego e trabalhar era muito difícil, era muito precário. E o que acontecia com a maioria das moças solteiras que não tinham um dote para se casar é que elas caíam na prostituição, porque a prostituição era uma coisa muito forte naquela cidade pagã. Havia um grande templo pagão na cidade, e esse templo pagão, como os templos pagãos em geral dessa região do mundo nessa época, eram financiados por prostituição. Mas, no entanto, Nicolau, tomando conhecimento dessa realidade que essa família enfrentava, e não existe indicação de que eles eram cristãos, ele resolveu secretamente ir na casa deles à noite e deixar um saco com ouro, moedas de ouro. E ele assim o fez. Ele conseguiu ir, entrou bem assim, furtivamente, deixou ali sem ninguém petecar e sumiu. E de manhã, essa família encontrou ali dentro de casa um dinheiro que dava para o dote e casaram sua filha. Ficaram surpresos com isso, mas de onde apareceu esse dinheiro? Uma situação assim, a casa fechada, quanto que esse homem entrou, né? Não sei se a casa tinha chaminé, viu, gente? Isso eu não sei. Ele passou então a fazer outras coisas assim, tudo em secreto, ajudando pessoas que estavam em situações como essa. E existe uma série de contos de como ele agiu, e nós não temos como saber exatamente o quanto dessas coisas são verdade. Pode ser que alguma lenda tenha entrado nessas histórias, mas de qualquer forma, as pessoas estavam notando: tem um benfeitor nessa cidade, tem alguém que está quebrando galho entre as pessoas para não caírem aí na desgraça. E chegou a idade para a segunda filha se casar, e a situação da família não tinha mudado, eles ainda estavam na extrema pobreza, e apareceu outro saco de ouro na casa. E eles ficaram assim bastante suspeitos, nesse negócio um pouco estranho aqui. Bem, quando a terceira filha chegou na idade de casar, o pai ficou esperando: vou descobrir o que está acontecendo. Será que vai acontecer de novo? E ele flagrou o Nicolau levando outro saco de dinheiro para a família. Aí ele descobriu quem que era. Então, dessa vez, pego em meio ao seu ato de caridade, a notícia se espalhou de que ele era o benfeitor sigiloso daquela comunidade. Bem, não demorou muito depois disso que ele viajou de sua cidade natal e passou numa cidade chamada Mira. Havia uma congregação grande de cristãos nessa cidade. Veja que isso é um período ainda antes que o cristianismo se tornasse religião lícita no Império Romano, e nesse contexto eles estavam sem um
pastor e tomaram conhecimento de que ele era erudito, uma mente brilhante, treinado em teologia, e insistiram, na verdade, quase que o coagiram para que ele ficasse e servisse como pastor deles. Então, relutantemente, ele aceitou e pastoreou essa igreja. A vida dele foi uma vida bastante exemplar em vários sentidos. Quando Diocleciano tornou-se imperador em 284, eles prenderam Nicolau, ele foi açoitado, ele foi torturado, tentaram levá-lo a negar a fé, ele não sucumbiu, e ele estava ainda preso quando Constantino se tornou imperador e decretou a libertação de todos os cristãos que estavam presos por motivo de serem cristãos. Isso no ano 313. Ele volta a pastorear desta maneira, e ele teve uma influência muito importante num dos grandes debates teológicos que houve nessa geração, a doutrina de Ário, um homem que negou a divindade de Jesus e começou a ensinar que Jesus era a criatura que Deus fez. Jesus primeiro, depois o resto da criação, mas Jesus não é Deus, Jesus é criação. Essa doutrina foi inventada por um homem chamado Ário, por isso é chamado na teologia de arianismo, devido ao nome do homem que propagou essa doutrina nessa época. E a doutrina de Ário começou a se espalhar bastante, apesar que não é cristianismo de forma alguma isso, mas o historiador Metódio diz o seguinte: graças à pregação fiel de Nicolau na cidade grande de Mira, essa cidade somente naquela região não havia sido contaminada com a heresia ariana, a qual ele rejeitava totalmente e denunciava como um veneno mortal. Quer dizer, ele explicava corretamente: isso não é compatível com o cristianismo, isso é outra religião, isso não é de Deus. E foi até o Concílio de Nicéia, em 325, onde essa questão foi debatida. Nicolau também estava lá, foi uma das pessoas importantes da história da igreja para definir nos credos a postura bíblica sobre a Trindade. Então esse homem teve essa vida. Agora depois, é claro, a generosidade dele, a bondade dele, essa questão de entrar de fininho e deixar um presentinho para ajudar as pessoas, isso acabou sendo contado e narrado dentro da tradição cristã, até que as pessoas fantasiaram isso e distorceram isso e tornaram isso uma lenda. Aí passou a ter as histórias sobre como ele voa no trenó, ele tem as renas que puxam, ele tem aquela sacola e fala ho, ho, ho. Bem, mas de qualquer forma, todas essas lendas associadas à pessoa vêm depois, mas foi um indivíduo real. Agora, o que fazer com uma história como essa? Será que nós podemos aproveitar alguma coisa do fato que a nossa cultura tem essa figura do Papai Noel? Ou será que nós devemos falar abaixo do Papai Noel? Sabe, eu acho que se nós tivermos um pouco de sensatez, nós vamos ver que até nessa tradição, irmãos, existe uma coisa bela sobre o cristianismo. E nós devemos resgatar o fato que o cristianismo tem feito coisas assim, tem criado pessoas desse tipo, que são exemplos e modelos para todos nós. E nós devemos levar as pessoas de nossa geração que não sabem a verdade a terem essa consciência.